Anos, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, nós iremos trabalhar um gênero textual muito legal. Eu, particularmente, adoro, eu tenho certeza que vocês gostam também. Que são as histórias em quadrinhos, conhecido como HQs, né? Mais conhecidas como HQs. Então, nós vamos lá. Lembra dessa personagem aqui? Mafalda. Mafalda, nós encontramos bastante ela na prova de geografia, prova de português. Trabalham bastante a questão da Mafalda, né? Nos conteúdos. Então, a gente encontra bastante. Vestibular também. A gente encontra bastante tirinha de Mafalda. Então, Mafalda, pessoal, ela é uma personagem de histórias em quadrinhos, escrita e traduzida pelo cartunista argentino Joaquim, mais conhecido como Quino. Foi ele o inventor da Mafalda, certo? Um outro aqui também, bem conhecido, que eu tenho certeza que vocês vão lembrar. Calvin e Haroldo. Lembra do Calvin e Haroldo? Calvin é um menino de 6 anos que vive diversas aventuras e não perde uma chance de se aventurar com sua própria imaginação. E é Haroldo, né, o tigre de pelúcia e maior parceiro de Calvin. Ela foi escrita e ilustrada pelo norte-americano Bill. Publicada em mais de 2.000 jornais do mundo inteiro, entre 18 de novembro de 1985 e 31 de dezembro de 1995. Então, esse aqui é o Calvin e o Haroldo também, que encontramos bastante. Você com certeza vê bastante prova de português e vai ver muita ainda, que são tirinhas de Mafalda, de Calvin. Com certeza vocês já viram, mas vocês ainda vão trabalhar bastante. Em português a gente trabalha muito isso daí. Então, vamos lá. Um outro aqui, ó, muito conhecido também, que vocês devem ter assistido bastante quando eram menores, ainda devem assistir. Eu mesmo assisto até hoje e gosto, que é a Turma da Mônica. A Turma da Mônica ela é uma história em quadrinhos que foi criada, né, pelo cartunista Maurício de Souza. Ela foi originada em 1959, tirinha de jornal, no qual os personagens principais naquela época lá eram o Bidu e Franjinha. Aí, a partir dos anos de 1960, começou a explodir, começou a ficar mais famosa, e aí criou-se o personagem Mônica e Cebolinha, entre 1960 e 1963, e eles passaram a ser os personagens protagonistas principais da história, né? E hoje nós temos também a Turma da Mônica Jovem, que também é bastante lida também por adolescentes. E aí nós temos aqui, vamos lá, histórias em quadrinhos mais conhecidas como HQs, é o nome dado à arte de narrar histórias por meio de tirinhas. Bem como seus desenhos e textos são dispostos em sequência, são muito apreciados por crianças, jovens, bem como adultos, porque Turma da Mônica significa que é só criança que vai gostar, adulto também, jovens. Essas histórias possuem narrativa, enredo, personagem, tempo, lugar e desfecho. Nós trabalhamos em aulas anteriores os elementos da narrativa. O que é uma narrativa? Vem de narração, contar uma história. Então, história em quadrinhos também é uma história que vai ser narrada. E nessa história vai ter esses elementos narrativos, vai ter os personagens, que são as pessoas que participam da história, vai ter um enredo, que é a consequência, as ações que aconteceram nessa história. Tem o tempo, que é quando, o lugar que aconteceu, né, que é o espaço, o desfecho, que é o final, e o clímax, também pode encontrar o clímax, que é aquele ponto de maior tensão, né? Tem também nas histórias em quadrinhos, não só a linguagem verbal, mas também a não verbal, porque às vezes você vê história em quadrinhos que não tem palavra nenhuma, é só a imagem. Mas ali a imagem também é um texto. Não é só porque é texto que sempre vai estar escrito. Uma imagem também configura um texto, tá? Então, essa linguagem nas histórias em quadrinhos, nós vamos encontrar tanto verbal quanto não verbal, ou seja, com escritas ou somente com imagem, certo? Que pode ter um cunho humorístico, que é de humor, mas também tem histórias em quadrinhos que é para informar. Por exemplo, às vezes em época de campanha de vacinação, tem lá o Zé Gotinha. E às vezes você vê algumas histórias em quadrinhos do Zé Gotinha, aquela história em quadrinhos ali, tem o objetivo de informar. Ela não tem só o objetivo de fazer humor, mas também de informar, tá? Então, nós temos aqui, na comunicação das personagens, são empregados balões com textos escritos, assim como o formato do balão exprime intenções diferentes. Histórias em quadrinhos, as falas são colocadas nos balões. Só que existem vários tipos de balões. Um balão de grito, ele tem um formato diferente de um balão de fala, diferente de um balão coletivo, diferente de um balão de pensamento.
Então, para cada tipo de coisa que eu for falar, dependendo da intenção, é um tipo de balão. Então, aqui eu tenho algumas imagens, né, de alguns balões, balão de pensamento, balão coletivo, balão de fala, balão de grito. Bom, aqui nós temos o balão de pensamento. Com certeza ali Mônica já brava com Cebolinha, né, porque a Mônica adora brigar com Cebolinha. E aí, Cebolinha tá ali, ó, pensando em várias coisas, né? Tem estrela, tem minhoca, tem tudo naquela cabeça do Cebolinha ali, que ele tá pensando. Veja como é o formato do balão de pensamento. Tem até essas bolinhas aqui, ó, em cima dos balões. Ele representa um pensamento. Depois aqui eu tenho o balão de grito. Veja que o contorno aqui do balão de grito, ele é diferente do balão de pensamento. E as letras também são em negrito, certo? Para representar um tamanho maior. É igual, por exemplo, quando alguém escreve lá no WhatsApp para você com as letras todas maiúsculas, parece que a pessoa está gritando com você. Dá essa impressão. Então, você está vendo aqui no balão de grito todas as letras, todas maiúsculas. Então, aqui. O balão de grito pode vir tremido ou parecido com o balão de diálogo, mas o que realmente o diferencia é o negrito das palavras, ou o fato delas estarem um tamanho maior que as outras. Aí aqui nós temos o balão duplo. O que é o balão duplo? É para dar continuidade na fala. Você não vai colocar uma fala muito grande ali, um textão em um balão só. Então você escreve um pouco e você vai continuar e vai ter o balão duplo. Você vê que aqui teve, né? E aqui veio, desceu mais o outro, porque é o balão duplo, que é para dar continuidade ao que você está falando. Mas eu não subi na goiabeira, subi no Zé Lelé. Então, tá vendo aqui a continuidade da fala, a gente chama de balão duplo. Depois aqui nós temos o balão de diálogo, tá? Esse é para expressar a fala dos personagens, mas uma fala que não está pensando, nem uma fala que está gritando, é um balão de diálogo, uma fala normal, duas pessoas conversando, tá? Então, aqui, falando sozinho, Horácio? Não, eu falava com o futuro filhote que vai sair desse ovo. Então, eles estão conversando, uma conversa normal, tá? Balão de diálogo. Depois, nós temos o balão coletivo. Esse balão coletivo são várias pessoas falando juntos, tá? Seu pai tem razão, Mafalda. Nossos pais também disseram que cada país tem o direito de se governar como bem entender. Quer dizer que é verdade. Então, esse é o balão coletivo. Todos falando ali ao mesmo tempo. Depois, num outro detalhe nós temos que observar também nas histórias em quadrinhos, são as linhas cinéticas. O que são essas linhas cinéticas? São riscos que vão indicar movimentos, tá? Então, aqui nós temos um exemplo de linha cinética, aqui nós temos uma outra aqui, Mônica bufando de raiva, né, correndo. Então, aqui você vê as expressões das linhas cinéticas, aqui perto do coelhinho dela também, tá? Aí nós temos agora as metáforas visuais. O que são essas metáforas visuais? São desenhos que servem para indicar acontecimento ou sentimento, tá? Aqui você vê a Mônica lendo a história e saindo vários coraçãozinhos, quer dizer que a pessoa está apaixonada, está encantada, né? Aqui um coração, Cebolinha e Mônica dentro do coração expressa que estão apaixonados, estão namorando, você já tem essa ideia de um acontecimento, de um sentimento, para isso servem as metáforas visuais. E aqui, ó, o que aconteceu aqui? Essa pessoa levou uma bolada na cara. Essa bola veio de alguém chutou e acertou na cara do garoto. Então, esse aqui são as metáforas visuais. Um outro recurso também que nós encontramos bastante nas histórias em quadrinhos e tem que colocar, tá? Geralmente é muito difícil você ler uma história em quadrinhos e que não vai ter. São as chamadas onomatopeias. O que são as onomatopeias? Elas servem para representar um som específico, tá? Vamos supor uma mulher andando com um sapato de salto. Você já sabe de longe quando vê uma mulher andando no salto, por causa do barulho. Toque, 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 né? Aí nós temos ali barulho de um trovão, cabrum. É um barulho, é uma onomatopeia. É o barulho, uma onomatopeia de uma campainha, din-dom, certo? Toque-toque, quer dizer, alguém batendo na madeira ou em uma porta, certo? Ping, barulho do pingo. Então, aqui nós temos várias onomatopeias, que nós encontramos bastante também nas histórias em quadrinhos, tá? Que serve para representar tudo isso aí. Opa, saiu aqui. Bom, pessoal,
vocês agora vamos falar sobre a nossa tarefa de casa. O que vocês vão fazer? Vamos criar HQs? Deve ter gostado, né? Tenho certeza. Bom, pessoal, como que vai ser essa HQ que vocês vão construir? Vocês vão fazer no caderno de português, tá? Vocês vão pensar aí em um roteiro. Primeiramente, para desenvolver uma história, eu tenho que pensar no que eu vou escrever. Que história que eu vou escrever? Você pode, vou dar umas ideias para você. Você pode criar o seu próprio personagem para você fazer esses HQ. Ou você pode, professora, eu posso fazer uma história em quadrinhos da Turma da Mônica, eu gosto bastante? Pode, mas aí você que vai criar a sua história. Eu não quero que você vai lá, pega uma história que já tem e vai copiar. Não, você vai criar, olha o nome, criar a sua HQ. Se você quiser fazer a Turma da Mônica, pode fazer, você cria a história. Professor, eu gosto do Homem-Aranha, eu gosto de um super-herói, eu gosto da Mulher Maravilha, eu posso criar uma história em quadrinhos com eles? Pode também, tá? Então vai ficar a seu critério. Se você vai criar o seu ou se você vai pegar um que já tem, desde que você que vai criar essa história, tá? Você vai, depois que você pensou qual que vai ser a sua história, você vai pensar na diagramação. O que é isso? Você vai calcular primeiro quantos quadrinhos que vai ter minha história. Eu vou fazer 6 quadrinhos, 7 quadrinhos, 8 quadrinhos? Você vai pensar, tá? Aí você vai decidir também a forma e o tamanho desses quadrinhos. Você vai escolher o cenário, onde que vai acontecer essa história? Vai acontecer num sítio, vai acontecer num shopping, você vai pensar o lugar, vai acontecer na minha casa, vai acontecer numa fazenda, vai ser num rio, o lugar você vai decidir, certo? Você vai inventar os personagens, mas eu deixei aqui, se você quiser pegar algum que já existe, sim, mas desde que você vai criar a história, tá? Outro passo, analisar os balões, criar os balões. Como nós já vimos, existem vários tipos de balões. Balão de pensamento, balão de diálogo, balão, né, de fala, balão de grito. Então, você vai analisar o tipo de balão que você vai fazer nessa história de quadrinhos. Logicamente que na sua história de quadrinho que você vai criar, não vai ter só um tipo de balão. Vai ter mais um tipo, né, de balão. Não só um. Vou fazer só balão de fala. Não vai ter nenhum de grito, nenhum de pensamento. Tem que colocar diversos balãozinhos ali, diversas formas, tá? Você vai caprichar no desfecho dessa história, colocar um fim no último quadrinho, fazer HQ em seu caderno de português. Você tem duas opções, pessoal. Ou vocês fazem direto no caderno, ou vocês podem fazer assim. Que às vezes pode ter gente que deve achar ruim fazer desenho ali no caderno. Então você pega lá uma folha A4, faça a sua historinha nessa folha 4, escreva, faça os balões, desenhe os personagens, e aí pinta, capricha, e aí você cola no seu caderno, tá? Ou você faz na folha e cola no caderno, ou você já faz direto no seu caderno, tanto faz. Você vai ver aí o que você acha melhor. Cria essa história, pinte, faça os balões, escrevam, analise a ortografia depois para ver se está tudo certinho. E aí, o que você vai fazer depois que a sua historinha estiver pronta? Não precisa ser para amanhã já, mas você já vai fazendo no decorrer da semana, tá? No máximo, até uns 4 dias, creio que vocês já terminaram a história em quadrinhos. Depois que vocês terminarem essa história em quadrinhos, já pintou, já escreveu, está tudo pronto, você vai fazer uma coisa para mim. Você vai tirar foto da sua história em quadrinhos e postar lá na nossa sala, tá bom? Eu estou ansiosa para me ver essas histórias em quadrinhos que vocês vão criar aí. Então, vocês vão lá, produz a história, tira uma foto bem bacana do seu caderno, tá? Bonitinho. Ou se você desenhou na folha, você vai colar a folha lá, tira a foto e posta na nossa sala, tá bom? Eu quero ver as histórias em quadrinhos que vocês produziram, tá? Então, é isso, pessoal. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula, da história em quadrinhos. Difícil quem não gosta, né? Eu mesmo adoro. E aí, capriche na história e eu estou esperando as fotos. Se vocês conseguirem já terminar em um dia, ótimo, já vou vendo já. Mas se não, até uns 3, 4 dias, vocês terminem e coloquem lá na nossa sala, que eu vou esperar, tá bom? Eu vou analisar uma por uma para ver como que ficaram aí. Mas tenho certeza que vai sair histórias maravilhosas, caprichadas. Pintem também os desenhos para ficar bem bonitinho, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Desejo para vocês que vocês tenham um ótimo dia.
façam as tarefas, caprichem. Se Deus quiser, já voltaremos logo, logo. Isso irá acabar. Estou com saudade de vocês, tá bom? Beijo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.